Oi, gente. Hoje aqui eu vim com um assuntinho diferente. Falar sobre um pouco a minha história que muitas pessoas não sabem. Só quem sabe mais dessas coisas é quem é muito, muito próximo a mim. Então, é uma coisa que quase ninguém sabe. Pra quem não sabe, hoje tá fazendo 7 meses que meu pai morreu. Dia 11 completa 7 meses. E eu vim falar um pouco da minha história. Quando a gente era, e quem não, acho que a maioria das pessoas que não sabe que meu pai bebia muito. Então a minha história eu vou contar é baseada nisso. Desde que eu me entendo de gente, que meu pai bebia. Quando eu era pequena mesmo, assim, 3, 4 anos, eu me lembro de quase tudo, né, que acontecia. Ele bebia, quando ele bebia, ele ficava maltratando minha mãe, quebrando as coisas dentro de casa. E não é olha, esclarecer logo que não é culpa dele. Ele não tinha culpa de viver nesse vício, né? Porque muita gente sabe que a pessoa que é viciada não tem culpa do que faz, porque a partir do momento que a gente tá bebo, a gente já não é mais você ali, você já tá fora de si, então eu também não culpo isso. Antes eu tinha esse pensamento, mas hoje eu mudei totalmente. Várias coisas, né, que eu cresci, amadureci e sei que aquilo ali não era culpa dele, mas voltando ao assunto. Quando ele bebia, ele ficava agressivo, ele ficava xingando minha mãe, quebrando as coisas dentro de casa. E isso, a gente cresceu, eu e meus irmãos, a gente cresceu, sabe, meio numa infância bem turbulenta. Ele fazia eu ir comprar cana pra ele, sem eu querer ir. Quando eu não queria ir, ele me batia muito. E fazia eu comprar bebida pra ele, fiado, como fala lá, né? Fazia eu comprar as canas pra ele e eu sem querer ir. Quando eu não queria ir, ele batia em mim. Eu ia chorando. Mesmo sem querer eu tinha que ir, porque eu não tinha outra opção, eu era pequena, eu não mandava em mim ainda, então eu ia chorando. E isso, eu cresci um pouco revoltada por causa disso, porque eu não me esqueço das coisas que ele fazia comigo, né? Batia muito em mim, eu sofri muito na minha infância. E sempre ele bebia muito e chegava um tempo que ele ficava meio doido, ele ficava vendo coisa que não existia, ele ficava vendo pessoas, dizendo que as pessoas, imaginando na cabeça dele que as pessoas queriam matar ele, aí saía correndo dentro do Bonfim, que é onde minha mãe mora, se chama Bonfim, que é o interior lá, roça, saía correndo e dizendo que o pessoal queria matar ele, se escondia debaixo da cama do pessoal lá. E sempre que acontecia isso, ele parava. Sempre que acontecia essas coisas, que chegava nesse limite que ele estava de beber, aí ele parava, dava um tempo, se internou várias vezes, ficou internado para tratar dessas coisas, tomava remédio controlado, ficou em camisa de força já também. Aí sempre que ele falava, a gente tinha fé, né, que ele não ia voltar mais, a gente ficava feliz, porque quando ele estava sem beber, ele era outra pessoa totalmente diferente, mudava em tudo. Então, numa parada dessas, ele chamou minha mãe para morar em São José da Mata, que é vizinho a Campina Grande. E ele estava sem beber e a gente acreditou que ele não ia voltar mais, então a gente foi morar lá, né, com meus irmãos, a gente era tudo pequeno, eu tinha uns 8 anos quando a gente foi morar lá, a gente tudo pequeno ainda, chegamos lá, era ótimo. A gente morava numa casa de aluguel que era dos familiares da gente. Chegamos lá, tinha tudo bom e do melhor, porque quando ele estava sem beber, ele era um ótimo pai, não deixava faltar nada pra gente. Aí quando a gente chegou lá, a gente tinha tudo, né? Aí foi passando o tempo e a gente começou a desconfiar que ele tinha voltado a beber. E foi dito e feito, ele tinha voltado a beber. Então aí que começou uma das coisas que mais, sabe,
que eu não gosto de, não comento muito com as pessoas porque isso me magoou muito, foi uma parte difícil da minha infância que eu não gosto de lembrar. Foi quando a gente morava lá em São José da Mata, e ele começou a voltar a beber, não queria trabalhar mais, então começou a faltar as coisas pra gente em casa. Não tinha nada pra gente comer, a gente morava nessa casa de aluguel e ele não pagava o aluguel e o pessoal ficou pedindo a casa e a gente ficou nesse sofrimento lá. A gente passou bastante fome lá em São José da Mata, a gente pequeno. Teve um dia que a gente acordou, não tinha nada pra gente comer. E a única renda que a gente tinha era o Bolsa Família de manhã, e isso não dava pra nada, né, gente? E uma vez perdida no mês, para manter 3 crianças pequenas que precisam comer, ter fruta, danone, essas coisas que criança come. Então não dava para nada, porque era para pagar energia, comprar gás, pagar água, essas coisas. A gente também ficou bastante tempo ainda sem água. Foi bem difícil. Então teve um dia que a gente acordou, não tinha nada pra gente comer. E a única coisa, a sorte da gente foi porque minha mãe pegava o leite do governo e esse leite do governo ele dava um vitamílio. Então minha mãe foi buscar e era bem longe, longe, longe. Eu lembro como se fosse hoje eu sentada na caixinha de água que tinha na frente de casa, chorando, porque não tinha nada pra gente comer e eu já tinha uma idadezinha que dava para entender, né, as coisas, então eu fiquei ali triste, imaginando porque sofrendo, passando por aquilo ali, que ele me abalou muito, sabe, na minha infância, crescer com uma criação daquela, com o pai assim, e eu guardei muito rancor no meu coração. Então minha mãe foi buscar aí esse leite, esse vitamílio, foi o nosso alimento durante o dia. A gente sofreu muito, a gente não tinha dinheiro para nada. Meus irmãos teve um tempo que não tinha nem um chinelo para calçar, fizeram um chinelo de papelão. Eu lembro como hoje, a gente só via nos matos brincando, procurando coisa. Ele botava a gente para pedir comida na casa do povo, a gente não queria ir, a gente ficava com vergonha. Mas se a gente não fosse, a gente apanhava, então a gente ia, né, comprar, porque a gente não tinha outra alternativa. Mandava eu ir comprar pão fiado, também não queria ir, ia chorando, morrendo de vergonha, mas eu ia. Então, a gente passou por isso tudo, então meu avô ficou sabendo que a gente estava passando fome lá e arrumou um carro em Assunção e foi buscar a gente. Foi pegar a gente, ele levou a nossa mudança, aí daí em diante meu avô começou a sustentar nós. E meu pai continuava na mesma situação, só bebendo, não queria saber de nada, o pessoal ia chamar ele para trabalhar, ele inventava doença. E quem criou a gente, o resto aí foi meu avô, até ele morrer foi ele, e agradeço muito, sou muito grata pelo que ele fez com a gente. Ele foi um pai pra gente, porque se não fosse ele a gente ia sofrer mais, mas graças a Deus ele foi lá e pegou a gente, levou a gente pra morar com ele. Aí passou vários e vários anos, meu pai bebendo, nunca mudava, parava, voltar. E isso eu ficava muito angustiada, porque eu não queria vê-lo assim, eu queria que ele fosse uma pessoa que não vivesse nesse vício. Então eu comecei a orar, pedir a Deus para Deus libertar ele disso. Fiz muita campanha, orava, chorava, era uma angústia muito grande dentro do meu coração. Então teve um tempo que ele estava na mesma situação, vendo coisa. Isso faz o quê? Uns 2 anos, 3 anos, não sei. Eu sei que minha mãe não aguentou, né? O sofrimento, chegou uma hora que ela não aguentou e deixou ele. E ele ficou morando sozinho na casa lá onde minha mãe mora hoje em dia, passando fome, se alimentando mal, ficou fraco. Aí disso, quando ele ficou assim, ele surtou de vez e sumiu, passou um dia sumido sem a gente saber nada dele. Então eu entrei em desespero, porque eu tava lá e eu achei que ele tinha feito alguma coisa, se matar, porque ele vivia ameaçando que ia se matar. Então a gente ficou bem preocupado. Eu fui em Salgadinho,
prestar um BO, para saber se alguém tinha visto ele. Aí no outro dia a gente ficou sabendo que ele estava em São José da Mata. Tinha ido embora para São José da Mata, sem roupa, sem dinheiro, sem documentos, sem nada. Aí quando eu fiquei sabendo que ele estava lá, eu fiquei mais sossegada, porque lá é a família dele toda, né? Então eu fiquei tranquila. Então isso, ele passou 2 anos lá, sem beber, graças a Deus eu ficava muito feliz que ele estava sem beber, trabalhando, arrumou uma mulher lá, vivia com essa mulher, ela cuidava bem direito, cuidava dele, deu casa para ele morar, dava alimentação, ele trabalhava, vivia bem, tinha as brigas deles dois, mas sempre se acertava no final. E hoje está fazendo 7 meses que ele morreu, porque quando fez 2 anos e pouco ele começou a beber e parava e falava que não estava bebendo, falava para mim que não estava bebendo, e eu falava para ele que se eu soubesse que ele estava bebendo eu não ia aceitar isso, que ele me esquecesse, que eu não queria, que eu não ia, que ele não me considerasse mais como filha, porque isso me gerou um rancor, sabe, no coração, porque eu não queria ver ele mais daquele jeito. Porque a gente já tinha tido a infância ruim, uma infância que a gente sofreu muito. Então eu não queria mais que ele bebesse, eu não queria ver ele mais naquela vida. Mas só que o vício falava mais alto, né, que ele. Então ele voltou a beber, começou a beber de novo, aí começou a brigar com a mulher que ele vivia. E há 7 meses atrás ele saiu de casa, acho que por esse horário agora, 3 horas da tarde, e não tava bebo, mas saiu, aí chegou no bar, bebeu, não bebeu acho que para ficar bebo, porque o pessoal falou que ele não tava bebo, mas ele tinha bebido, e isso ele colidiu de frente com o carro, ele não tava errado, mas levou a vida dele, né? Então eu acho assim que a bebida levou a vida dele, porque destruiu a vida dele desde o começo da nossa infância, destruiu nossa infância, destruiu o casamento dele, destruiu a família dele e tirou a vida dele. Então eu vim aqui falar para as pessoas que estiverem me assistindo, que tiver um vício assim, gente, lute para sair desse vício, porque vício não leva ninguém a lugar nenhum. E quem mais sofre é quem está do seu lado, quem está próximo de você, sofre muito. Porque a gente sofreu muito, eu e minha mãe, meus irmãos, minha mãe mesmo, ela sofreu muito, muito, muito mesmo pra criar a gente, porque praticamente ela criou a gente só, né, e a ajuda do meu avô depois que a gente tava grande. Passou muita fome, sofreu muito na mão dele por causa do vício dele. Eu só peço a vocês, gente, que tiver vício ou alguém assim na família, que vocês tenta ajudar. Eu tentei muito, muito, muito. Eu tentei, eu orava, eu pedia pra ele ir pra igreja. Só que não só dependia de mim, né, gente? Dependia dele também. Ele tinha que ter força de vontade. E não tinha, ele se entregava completamente. Então eu venho aqui dar um conselho a vocês que estão assistindo aí, que vivem fazendo isso, pai de família, ou jovem mesmo, que vive nessa vida. Isso não é vida, não, gente. Isso não leva a gente a lugar nenhum, isso é só destruição. E isso afeta muito a vida da gente. Essa é uma parte da minha história, gente, porque minha história é bem longa, então eu resumi aqui em 20 minutos, vamos dizer, ou menos. Mas é uma coisa que ninguém sabia, assim, só quem é próximo ainda desse sofrimento. E agora eu consigo falar, assim, claramente, sem chorar, mas antes eu não conseguia. Sempre que eu ia falar, eu não aguentava, eu chorava, porque eu levei muita mágoa no coração. Só que depois que eu conheci a Jesus, aceitei Jesus na minha vida, Deus tirou aquilo ali de mim, aquele rancor, aquela mágoa. Então eu comecei a ver as coisas com mais clareza, vi que ele não tinha culpa em nada, que eu não podia ter esse rancor no coração. Então Deus tirou e me deu esse alívio no coração. E hoje sou grata a Deus por Deus nunca ter desistido de mim, porque se não fosse Deus na minha vida, eu nem seria o que eu sou hoje.
sabe lá Deus o que eu seria. Porque na vida que eu vivia, só Deus, viu? Porque eu cresci numa infância assim, eu tinha muita raiva, sei lá, eu não sei. Eu sei que eu não ligava pra nada, eu me envolvia em coisa que não era pra se envolver. E é isso, gente. É isso. Eu só peço a vocês que quando vocês tiverem uma família, vocês cuidem bem dela, pra quando as crianças, os seus filhos não crescer com essas mágoas no coração. Porque isso afeta muito e se não for Deus na nossa vida, a gente desembala para coisas ruins. E é isso, tomara que vocês gostem, vocês tomem alguma lição disso, que eu sei que tem muita gente que passa por isso, então eu quis mostrar um pouco da minha história. E é isso, se vocês gostou, se inscreve, deixa bastante like aí e obrigada, gente. E compartilha aí, gente, com as pessoas, para as pessoas verem. E é isso, obrigada, gente. Até mais. Um beijo.